Você sabe qual que é a diferença aí entre microinversor, inversor, né? Por que se usa um, por que se usa outro, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre isso aí, para você não ter dúvida na hora de você escolher o seu equipamento de energia solar. Então fica ligado aqui que eu vou trazer todas essas informações para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui uma informação bem relevante para vocês, né? A respeito aí, né, do uso do inversor, né? Do tipo parede, né? Do tipo string, como é conhecido, né? Com aí o microinversor, né? Para quem não conhece, né, o que também seria esse microinversor, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na imagem, né, na tela, a imagem tanto do microinversor, né, que é o que vocês estão vendo agora aí, e do inversor string, né, ou inversor de parede, tá? Então, pessoal, o microinversor e o inversor, né, nós temos aí a mesma finalidade para os dois, tá? Que é converter a energia dos painéis, né, em um tipo de energia utilizável nas nossas residências, tá? O inversor do tipo string, né, ele tem algumas diferenças do micro, né, como por exemplo, ele pode trabalhar, né, com vários módulos, né, na mesma entrada, né? Então a gente pode, na maioria dos casos hoje, inversores residenciais, né, tem aí até 500 volts de entrada, né? Então quando a gente começa a associar as placas, o que é isso? Ligar em série uma com a outra, assim como se a gente estivesse conectando pilhas, né, uma atrás da outra, né, a gente vai começar a somar essa tensão, tá? Então se a gente somar 10 placas, que a maioria das placas hoje, a tensão do circuito aberto dela, né, é de 50 volts, a gente vai somar 500 volts, tá? Então nós temos aí uma tensão de 500 volts no inversor, e quando a gente liga isso na entrada de um inversor do tipo string, ele passa a enxergar essas 10 placas como uma placa bem grandona, né? Ele não sabe que ali tem 10 placas, ele sabe que está chegando uma corrente, uma tensão na entrada dele, né? Isso dá uma potência bem alta, né? Então por isso que quando a gente tem um probleminha com uma das placas, né, um sombreamento com uma das placas, ele vai afetar aquilo como um todo, porque é como se eu tivesse uma placa grandona e sombreei parte dela, né? É por isso que acontece essas coisas, né? De falar assim, mas se eu sombrear um pedaço de uma placa, vai afetar a string inteira? Vai afetar por conta disso, tá? As placas hoje estão mais modernas, né? E estão cada vez sofrendo menos, né, com essa questão do sombreamento em uma das placas, né? Elas estão sabendo lidar um pouco melhor com essa questão da sombra, mas ainda assim vai sentir um pouco, né? Então você pode pensar assim, mas então o inversor do tipo string não presta, né? Tem que ser o microinversor. Na verdade não é bem assim, tá pessoal? Então você vai colocar um inversor do tipo string, você precisa colocar no telhado aberto, sem sombras, né? Em alguns casos, né, até é aceitável determinado tipo de sombra, final do dia, né, comecinho do dia, onde a potência está bem baixa, não vai te causar um problema muito grande, tá bom? Vantagem, né, do inversor string sobre o microinversor, né, é justamente você conseguir trabalhar com um número grande de placas, né, acima da potência do inversor que você está colocando, né? Boa parte dos inversores aí tem um overload, né, ou quantidade de potência a mais que eu posso pôr em relação à potência nominal do inversor. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Se eu tenho um inversor de 5.000, eu posso colocar até 7.500 watts de placa nele, né, somados, tá? Já o microinversor, nós estamos limitados pela quantidade de entradas que ele tem, que normalmente são 4, tá? Então, a potência máxima dessas placas é normalmente aí de 600, os mais novos 650, 675 mais ou menos watts cada placa, tá? Então se a gente pegar e somar esse overload no microinversor, né, se eu tenho um de 2.000 e posso pôr placas de 600 watts no máximo, né, isso quando você tem a placa, né? O pessoal a gente acaba colocando menos. O seu microinversor fica com 10%, 20%, né, de sobrepotência. E como nós sabemos que a placa não dá a sua potência plena trabalhando no sol quente, né, porque a temperatura faz a potência dela cair, o microinversor dificilmente dá a sua potência máxima, tá? Não estou falando de todos, tá pessoal? Mas a maioria deles não dá, que é um inversor de 2.000 trabalhar com 2.000 watts. É difícil acontecer isso. Por quê? Porque nós não temos overload suficiente. Já no inversor do tipo string, se a gente colocar ali 35, 40% de overload nesse inversor,
ele vai cravar a potência máxima dele. Se é 5.000, quando for às 9, 10 da manhã ali, ele vai bater 5.000 e vai ficar ali até umas 2 horas, 3 horas da tarde, tá? Então, a gente às vezes consegue extrair um pouco mais de energia, né, dessas situações com o mesmo equipamento, tá? Outra vantagem também, né, do inversor do tipo string é que eu posso colocar um inversor de 5.000 watts, né, por exemplo, para facilitar a conta aqui, e por 5.000 watts de placas ali, né, não importa quantas placas vão dar, mas no futuro eu poderei aumentar mais placas, 50% a mais, metade dessas placas eu vou poder colocar mais nesse inversor sem eu ter que fazer mais nada. Já o microinversor, se eu colocar as 4 placas nele, nesse equipamento eu não consigo pôr mais. Eu posso pôr mais? Posso, mas eu vou ter que comprar um novo microinversor, tá bom? Então, essas são aí as vantagens, né, do nosso inversor do tipo string, tá? Do microinversor, né, qual que é a grande vantagem dele, né? Primeiro é saber lidar melhor com essa questão da sombra, né? Porque se a gente sombrear uma das placas, as outras 3, né, ficarão ali inertes a esse problema, tá? Porém, pessoal, eu quero alertar vocês o seguinte: o microinversor, ele não é milagroso. Muita gente tem na cabeça que o microinversor, se ele trabalhar na sombra, ele vai trabalhar normal, ele vai gerar normal. Nada a ver com isso, tá, pessoal? É só quando você sombreia uma das suas placas e essa placa não vai gerar também, né? A diferença com o string é que ele vai afetar menos placas e por isso você, né, em situações de sombra, teria um rendimento melhor do que o inversor do tipo string, tá? Mas tome cuidado, seja micro ou seja string, sempre muito longe da sombra, tá? Ninguém gera na sombra, é placa solar, sol, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Vantagem também do microinversor, pessoal, vantagem estética, né? Como ele fica instalado, né, sob as placas em cima do telhado, né? Se você tiver um quadro na sua casa de energia que tem disposição, que tem espaço para instalar a proteção dos microinversores, a sua residência ela vai ficar como se não tivesse energia solar, né? Já o inversor do tipo string, nós precisamos descer a tubulação, colocar ele a uma altura acessível ali, né? E por que a gente precisa fazer isso? Porque eu gosto, porque é legalzinho, eu quero deixar o inversor aparecendo. Por que eu não coloco dentro do telhado, por exemplo, né? Pessoal, essa é uma exigência das companhias, né? É um tipo de equipamento que você precisa ficar ali olhando, né? Intervindo. Ele normalmente tem um display que você consegue ver alguma informação, alguma coisa, tá? Então, são exigências das concessionárias, né, que forçam a gente a fazer esse tipo de instalação, né? Ah, mas por que o micro ela não faz isso, né? O microinversor foi projetado para aquilo, né, pessoal? Então, aí já não é uma questão que eu consigo resolver também, né? Entendeu? Então, a gente só passa a situação que já existe, tá? Então, é isso aí, tá bom? E, então, dadas as vantagens de cada um, tá? Cabe você aí decidir, né, o que é melhor, o que é pior, tá? Nós aqui sempre, né, quase sempre instalamos inversores do tipo string, né? A gente vê vantagens, né, em boa parte dos casos, né? Como principalmente essa questão de geração em determinadas situações de céu aberto, vamos falar assim, né? De telhado sem sombra, tá? Mas a gente instala bastante micros também, tá, pessoal? Por quê? Porque tem casos que são necessários colocar os microinversores. Se você vai colocar uma instalação num telhado em que você pega sombra, às vezes o cara tem aquela casinha da caixa d'água, em determinado momento vai pegar sombra em alguma placa dele, né? Então tem que pôr o micro, porque se você pôr o string, aí tu vai se lascar, entendeu? Aí vai baixar muito a geração, tá? Mas é tudo uma questão técnica, uma questão de análise. A gente sempre faz uma visita prévia na casa do cliente para poder fazer essas análises, analisa onde o sol nasce, o sol se põe, a questão do verão, que o sol passa mais no meio, no inverno a sombra aumenta, então tem tudo isso para você poder, né, decidir no final das contas, né, qual é a melhor situação, né, para aquele cliente, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha atingido a dúvida de vocês, né, e tenha clareado, né, a cabeça de vocês a respeito desses dois equipamentos, né, por que se tem um e por que se tem o outro, né, e que você agora tenha condição de poder escolher, né, baseado no que eu falei para vocês, qual seria o melhor tipo de equipamento para você.
tá bom? E eu espero também que você curta esse vídeo, né? E se inscreva aqui no canal, né? Dá aquela força pra gente continuar trazendo conteúdos super bacanas para vocês, como esse de agora, tá? E ó, se você ficou ainda com alguma dúvida, caso eu não tenha falado a respeito daquilo que estava ali encucado na sua cabeça que você gostaria de saber, usa aqui o campo dos comentários, tá? Eu terei o maior prazer em responder você, tá? Às vezes não consigo na hora, mas assim que eu conseguir, eu já retorno para você aqui, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.